vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo áudio do livro O Céu e o Inferno. E a lição do capítulo 9, intitulado Os Demônios. Os demônios segundo a Igreja. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios. Não é, segundo a Igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, tal qual nulo representam. Satanás existe de toda a eternidade como Deus, ou ser-lhes a posterior, existindo de toda a eternidade e incriado, e por consequência igual a Deus. Este Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for superior, neste caso, passa a ser uma criatura de Deus. Como tal, só praticando o mal, por incapaz de fazer o bem e tampouco de arrepender-se, Deus teria criado um ser votado exclusivamente e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, de uma das suas criaturas, e nem por isso deixava Deus de ser o autor, deixando igual de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Tal foi, por muito tempo, a crença neste sentido. Hoje dizem, Deus, que é a bondade e santidade por excelência, não os havia criado perversos e maus. Tem uma nota. As citações seguintes são extraídas da pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, pela Quaresma de 1865, atento ao mérito pessoal e à posição do autor, podemos considerá-las a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. A mão paternal que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntará as liberalidades da sua graça. Em tudo os figura iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade, subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes. Eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos.
foi seu chefe, o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo o sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Qual foi o escolho da sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de adoração, de fé, recusaram a Deus? A Igreja e os anais das Santas Escrituras não nos dizem positivamente, mas certo parece que não aqueceram a mediação do Filho de Deus, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, Criador de todas as coisas, é também o mediador e Salvador único, na terra como no céu. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens, senão na previsão de sua encarnação e méritos, pois não há proporção alguma entre a obra dos espíritos eminentes e a recompensa, que é o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia alcançar tal fim sem esta maravilhosa e sublime intervenção da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a sua essência das suas obras, preciso fora reunir-se à sua pessoa os dois extremos, associando à divindade as naturezas ou do anjo ou do homem, e preferiu então a natureza humana. Esse plano concebido de toda a eternidade foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. O homem Deus foi-lhes mostrado como aquele que deveria confirmá-los na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem durante a missão terrestre e para todo sempre no céu. Revelação inesperada, arrebatadora visão para corações generosos e gratos, mas mistérios profundos, humilhante para espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, essa glória imensa que lhes propunham, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Nunca poderiam atribuir a si próprios os títulos dessa glória. O mediador entre Deus e eles, que injúria à sua dignidade, é a preferência espontânea pela natureza humana? Que injustiça, que afronta aos seus direitos. E chegarão eles a ver esta humanidade que lhes é tão inferior, deificada pela união com o Verbo, sentada à direita de Deus em trono resplandecente. Consentirão, enfim, que ela ofereça a Deus eternamente a homenagem da sua adoração? Lucifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel
E com ele muitos exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o dono de seus dons, o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que tem de ser imolado à salvação do mundo. O chefe dos rebeldes, porém, esquecido de que a Deus devia a sua nobreza e prerrogativas, raiando pela temeridade, disse: sou eu quem ao céu subirá, fixarei residência acima dos astros, sentar-me-ei sobre o monte da aliança, os flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que de tais sentimentos partilharam, acolheram essas palavras como murmúrios de aprovação, e partidários ouvem todas as hierarquias. A sua multidão, contudo, não os preserva do castigo. Esta doutrina suscita várias objeções. Primeiro, esta doutrina suscita várias objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos, puderam falir a ponto de desconhecer a autoridade desse Deus, em cuja presença se encontravam? Ainda se tivesse logrado uma tal eminência gradualmente, depois de haver percorrido a escala da perfeição, poderíamos conceber um triste retrocesso. Não, porém, do modo por que nos apresenta, isto é, perfeitos de origem. A conclusão é esta: Deus quis criar seres perfeitos, porquanto os favorecera com todos os dons, mas enganou-se. Logo, segundo a igreja, Deus não é infalível. Essa nota é de Kardec, viu? Nota de Allan Kardec. Esta doutrina monstruosa é corroborada por Moisés, quando diz em Gênesis 6, 6 e 7: ele se arrependeu de haver criado o homem na terra e, penetrado nas mais íntimas, disse: exterminarei a criação da face da terra, exterminarei tudo, desde os homens aos animais, desde os que rastejam sobre a terra até os pássaros do céu, porque me arrependo de os ter criado. Ora, um Deus que se arrepende do que fez não é perfeito nem infalível, portanto, não é Deus. E são estas as palavras que a igreja proclama. Tampouco se percebe o que poderia haver de comum entre os animais e a perversidade dos homens, para quem merecessem tal extermínio. Segunda, pois que nem a igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus e apenas dão como problemática, quase
quase certa. A relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter um quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte concorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples coloquiais? De duas, uma: ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, por que a igreja não resolveu a questão? Se a igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Nota 52, também de Allan Kardec. Encontra-se em Isaías 14:11 seguintes: teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto baqueou por terra, tua cama verterá podridão e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lucifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia, como foste arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias de correção: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia foste precipitado dessa glória do inferno até o mais profundo dos abismos. Os que te virem aproximando-se encarar-te-ão, dizendo: será este homem que roubou a terra, que aterrou seus reinos, que fez o mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe enganaram prisioneiros? Se entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos. São, sim, uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lucifer, mas não se fez aí qualquer menção da cena descrita. Essas palavras são do rei, que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu, da ruína de Babilônia e do destroço dos assírios é, ademais, o assunto exclusivo desse capítulo. 3. As palavras atribuídas a Lucifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado a tecerem pela ciência esclarecidos.
Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens? É sempre a velha crença da Terra como centro do universo, do céu como do formato de nuvens, estendendo-as às estrelas, e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra, disseminadas ao infinito, no infinito espaço. Sabendo-se como hoje se sabe que as nuvens não se elevam acima das 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da terra, sendo ela, de fato, a morada dos anjos. Dado, porém, se esta, em região superior, inútil fora alcançar-se acima das nuvens, emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância, é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. São muitas as objeções. 10ª objeção. A resposta à primeira objeção, acha-se na seguinte passagem: a Escritura e a tradição dominam o céu, o lugar no qual se haviam colocados os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis. A santidade e a glória imperecíveis. Ora, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas, favorecidas pelas divinas comunicações, deveriam receber com fé e humildade, até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que percebe, se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível, pois seja. Mas então há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, que subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos.
e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta, subsiste, portanto, a objeção. A 11. A objeção número 11. E ainda há uma outra que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos, sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. Lição número 12. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência justa e natural da falta. Mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. Nota de Allan Kardec. Vide a primeira parte do capítulo 6, item 25, citação de Ezequiel. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim, importaria na negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, pode-se mesmo dizer, rigorosa e exatamente, que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder igualá-los, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para
os homens ao mal. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra do Salvador: ide, malditos, ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. O apóstolo Pedro expressamente diz que Deus nos prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre exclausurados com os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, à qual pertencem, na ordem das coisas, idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens, e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram outros em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados? Certo que não, a menos que se não revezem, como se pode inferir destas palavras. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Enfim, não se encarregam de punir faltas livres e voluntariamente cometidas, porém, as que eles próprios provocaram. São, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo. E, coisa singular, que a justiça humana, por imperfeita, não admitiria. A vítima que sucumbe por fraqueza, em contingências alheias e, porventura, superiores à sua vontade, é tanto ou mais severamente punida do
do que o agente provocador, que emprega astúcias e artifício. Visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas, nem favor, eternamente, enquanto o causador da sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com os homens deveriam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida. Então, por que a concedeu? Mas neste caso, é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo pela sua onisciência que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastante fracas para falirem, se há provocações de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação, mas não, a condenação é irrevogável, eterna. Arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destemidos a recrutar almas para o inferno. Isto com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as guardava. Que se diria na terra se um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade e de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas. E dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que é a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a, tanto na vida quanto na morte, exclama: não pode ser tal, o Deus não fora Deus. O castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles, nem paz nem repouso, transformadas em amargores as doçuras da esperança que se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em ser
e selo-am para sempre. São depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua missão, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso procuram, por todos os meios, promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação, a mentira e a sedução, tudo põe em fogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem com inimigos tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas, do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício. Os mesmos que, por longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exerce tirania, influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõe ao serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e, sobretudo, a ordem natural tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar, mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebe de um jato os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase instantaneamente sob diversos pontos do globo e podem descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorreu. Eis as leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão por que não pode derrogá-las e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar, dentro de certos limites, as divinas obras.
sabe quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos, predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e coroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas vistas. Permanecem ao mesmo lado sem que os vejamos. Interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido. Acreditando obedecer aos nossos pensamentos, estamos, no entanto, e muitas vezes debaixo da sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles vencidas pelas impressões que delas transparecem em nós e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco, para nos seduzirem com mais segurança. Costumam servir-se de sugestões e engodos conforme com as nossas inclinações. Modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. Afirmam que o castigo os segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção, de modo algum, destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno e que reputamos tanto menos justificado por isso que podem fazer e fazem maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão felizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade. Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude difere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno em chamas. Depois, para o mal, sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade, pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam ou trouxem que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e ser-o-ão para sempre, mas desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. São depois do pecado o que é o homem depois da morte.
a reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. De onde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja consequência de sua similitude com o homem depois da morte. Proposição que, ademais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura, da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto ao mal, e nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido as conveniências destes, todos os traços da sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflinja como castigo a impossibilidade da reparação após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. E de que lhe serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo o arrependimento? O bem só poderia interessar-los se lhes tivesse uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Enfim, não acontece. No entanto, pois se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão, e assim para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados. Deus prefere não somente fazê-los sofrer, mas agravar o mal com mal maior. Induzir à perdição eterna toda a humanidade, quando, por um simples ato de clemência, podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade. Trata-se, no caso vertente, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples, que pudesse transformar-se em estímulo do mal. Não trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa, mas em vez de uma palavra de esperança e misericórdia. É como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. E com semelhante doutrina, ainda muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreva o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu. Quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes,
que o próprio Deus? Um grau correção. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontramos-la, sob diferentes formas, em todas as idades do mundo. Mas, se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito, na infância da humanidade. 2 graus correção. 2. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador é, sem dúvida, muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos, o que mais o preocupa, ou, antes, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente, a alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano, mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? Sem nos remontarmos aos tempos primitivos, olhemos em torno a gente do campo e perscrutemos os sentimentos de admiração que nela despertam o esplendor do sol nascente, do firmamento a estrela da abóbada, o trino dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, o vergel florido dos prados. Para essa gente o sol nasce por hábito, e uma vez que desprende o necessário calor para sazonar as searas, não tanto que as creste, está realizado tudo o que ela almejava. Olha o céu para saber se bom ou mau tempo sobrevirá, que cantam ou não as aves, tanto se lhe dá, desde que não desbastem da seara os grãos, prefere as melodias do rouxinol, o cacarejar da galinhada e o grunhido dos porcos, o que deseja dos regatos cristalinos, ou lodosos, é que não sequem nem inundem, dos prados, que produzam boa erva, com ou sem flores. Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou, o que é mais, tudo o que da natureza apreende, conquanto muito distanciada já dos primitivos homens. 3 graus correção. Durante muito tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos, os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi, seguramente, realizada por inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. 4 graus correção. 4 Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de 2 poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos 2 princípios, aliás lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo-o à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo
ver para além do seu presente, no passado como no futuro, também não lhe permitia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexistia e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Para compreender como do mal pode resultar o bem é preciso considerar não uma, porém, muitas existências, é necessário apreender o conjunto do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. 5 graus correção. 5 O duplo princípio do bem e do mal foi, durante muitos séculos, e sob vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Vemo-lo assim sintetizado em Oromazir e Arimania entre os persas, em Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e verandis. Atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. 6. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença dos 2 princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente no ponto de vista cristão para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje, dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos e a moral. Tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência de Deus continua a ser um mistério para as nossas inteligências, compreendemo-la no entanto melhor que nunca, mercedos. Ensinamentos do Cristo. O cristianismo racionalmente ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Foi por isso que algures dissemos, primeira parte capitã sexta, doutrina das penas eternas, se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. Estes atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, estalão da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, preciso é que não encerre um atentado às divinas perfeições. Vejamos se assim é, de fato, na doutrina vulgar dos demônios.